Beto vai seguir seu instinto e acabar desmascarando Cássio de uma forma chocante. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, o jornalista vai desconfiar das atitudes de Cássio e decidir investigar o ator por conta própria, sem que Beatriz suspeite de nada. Mas o que Beto vai descobrir é ainda pior do que imaginava. Ele vai flagrar Cássio contratando bandidos para ganhar atenção e se promover na mídia. O galã vai se revelar um grande embuste, disposto a tudo para se manter no topo. E quando ele menos esperar, vai dar de cara com Beto no meio da rua, que vai deixar claro que não vai cair no seu joguinho e aplica um castigo daqueles. Tudo deverá acontecer logo após Beto caminhar de um lado para o outro, com os braços cruzados e o semblante fechado. Beatriz, sentada na beirada do sofá, o observa com um sorriso divertido nos lábios. Ela então pergunta, arqueando uma sobrancelha: "O que foi, Beto? Tá parecendo um touro bravo." Beto para e solta um suspiro impaciente antes de desabafar: "Eu não gostei nem um pouco daquele Cássio." Beatriz franze a testa sem entender e pergunta: "Cássio, o que tem ele?" Beto gesticula com as mãos, claramente incomodado, e responde: "O jeito que ele te tratou, cheio de malícia, galanteios, eu não gostei." Beatriz solta uma risada curta e então afirma, tentando acalmá-lo: "Ah, Beto, isso deve ser só o jeito dele. Ele é um ator muito conhecido, tá acostumado a lidar com o público desse jeito." Beto cruza os braços, nada convencido. Ele então argumenta, seu tom carregado de preocupação: "Mas eu fico meio assim só de pensar que você vai ter que contracenar com esse sujeito, ainda mais no papel de esposa dele." Beatriz se levanta e caminha até ele, segurando suavemente suas mãos. Ela sorri e afirma, olhando nos olhos dele: "Amor, é só um trabalho. O grande amor da minha vida é e sempre vai ser você." Beto respira fundo, sentindo-se um pouco mais aliviado, mas ainda desconfiado. Antes que possa dizer mais alguma coisa, Beatriz se inclina e o beija com carinho. O beijo começa suave, mas logo se aprofunda, e Beto se deixa levar pelo momento. Os dois se entregam ao sentimento, aproveitando a conexão intensa entre eles. Mais tarde, Beto caminha pela rua, depois de ter deixado Beatriz na porta da pensão. Ele está de cabeça baixa, perdido em pensamentos, ainda remoendo a cena de Cássio, dando em cima de Beatriz. De repente, uma voz familiar o chama: "Ei, Beto." Ele levanta o olhar e vê Glorinha se aproximando com um sorriso curioso. Ela para diante dele e pergunta, franzindo a testa: "O que houve? Você tá com uma cara de quem engoliu um limão." Beto solta um suspiro antes de responder: "É aquele tal de Cássio. Não gostei nada do jeito que ele tratou a Beatriz." Glorinha cruza os braços e encara o amigo com atenção. "Você acha que ele tá dando em cima dela?" Beto aperta os lábios e responde, sincero: "Não acho, eu tenho certeza." Glorinha sorri, achando graça da cena de ciúmes dele. "Ah, Beto, você tá exagerando." Beto insiste sério: "Eu não tô não, você viu o jeito que ele falava com ela?" Glorinha dá de ombros e confessa: "Bom, eu notei que ele estava cheio das graças para cima da Beatriz." Beto aponta para ela e afirma, como se provasse seu ponto: "Tá vendo? É justamente isso que eu estranhei." Glorinha encara Beto por um momento, percebendo que ele realmente está preocupado. Ela então coça o queixo e murmura pensativa: "Bom, se for isso mesmo que você está pensando, a gente precisa ficar de olho nesse Cássio." Beto assente, decidido. Ele não ia deixar aquele sujeito passar dos limites com a mulher que ama. Glorinha cruza os braços e encara Beto com curiosidade antes de perguntar: "Mas então, o que exatamente você quer dizer com essa desconfiança toda?"
Beto solta um suspiro e passa a mão pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos antes de responder. Eu tenho a sensação de que tudo em Cássio é falso. Ele está sempre interpretando um personagem, mesmo fora de cena. Glorinha solta uma risadinha, tentando aliviar a tensão, e comenta: Ah, Beto, isso deve ser coisa de ator mesmo. É o trabalho dele, né? Viver de interpretar. Mas Beto, ainda com um olhar desconfiado, e retruca: Não, Glorinha, isso é diferente. Eu já entrevistei muitos artistas na minha carreira de jornalista, e tem uma coisa nele que não me desce. Parece que ele está sempre encenando, mesmo quando não tem câmera por perto. Glorinha franze a testa, começando a considerar o que ele está dizendo. Ela então questiona com um tom mais sério: E o que você pretende fazer para ter certeza disso? Beto aperta os lábios por um instante, antes de responder, decidido: Vou ficar de olho no Cássio durante os próximos dias de gravação da novela. Quero ver se ele escorrega, se solta alguma coisa que revele quem ele realmente é. Glorinha suspira e então comenta preocupada: Eu só espero que não seja nada grave, ainda mais porque a Beatriz está contracenando com ele. Beto afirma com os olhos cheios de determinação: E é justamente por causa dela que eu estou fazendo isso. Não quero que a Beatriz se envolva em nada perigoso. Glorinha observa o amigo por alguns instantes e percebe que ele está realmente preocupado. Ela então sorri de canto e afirma: Bom, se você está tão certo disso, eu vou confiar no seu faro de jornalista. Beto assente, agradecendo o apoio. Mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, ele acrescenta, num tom mais baixo e sério: Mas por favor, não conta nada disso para Beatriz. Glorinha arregala levemente os olhos, surpresa com o pedido. Você quer esconder isso dela? Beto suspira e responde: Pelo menos por enquanto. Não quero que ela fique preocupada à toa. Só vou falar alguma coisa se eu descobrir algo realmente suspeito. Glorinha hesita por um instante, mas por fim assente com um suspiro. Tá bom, Beto, mas eu espero que você esteja errado sobre ele. Beto aperta os punhos e murmura para si mesmo: Eu também espero, Glorinha, mas alguma coisa me diz que não estou. Ele sabia que algo estava errado com Cássio, e agora só restava esperar para descobrir a verdade. No dia seguinte, Beto faz questão de acompanhar Beatriz ao estúdio de gravação. Ele caminha ao lado dela, tentando agir naturalmente, mas por dentro, seu peito já começa a apertar ao pensar que vai ter que assistir a cena dela com Cássio. Beatriz, animada, sorri para ele e pergunta: Tá preparado para me ver brilhar hoje? Beto sorri, tentando esconder seu incômodo, e responde: Sempre, meu amor. Mas a verdade é que ele estava ali por um motivo muito além de apenas apoiar Beatriz. Ele queria observar Cássio de perto. Durante toda essa gravação, Beto se mantém discreto, sentado em um canto do estúdio, mas com os olhos atentos a cada movimento de Cássio. Ele vê como o ator se porta, como fala, como age quando as câmeras estão desligadas. E tudo só reforça a sua teoria. Cássio parecia estar sempre atuando, mesmo quando não precisava. A cena final do dia era intensa. Beatriz e Cássio interpretavam um casal apaixonado, discutindo sua relação. Beatriz entrega uma atuação impecável, emocionando até mesmo os técnicos de filmagem. Cássio também desempenha bem seu papel, mas o que incomoda Beto é o brilho diferente nos olhos dele ao olhar para Beatriz. Um brilho que parecia ir além do profissionalismo. Assim que o diretor encerra as gravações do dia, Cássio se aproxima de Beatriz com um sorriso sedutor. Ele segura na mão dela com delicadeza e beija o dorso lentamente, sem tirar os olhos dela, enquanto fala: Tá sendo incrível fazer essa novela com você, Beatriz. Você é uma atriz incrível. Beatriz, um pouco sem graça com as atitudes dele,
solta uma risada leve e agradece. Ah, obrigada, Cássio. Ela retira a mão delicadamente, mas Cássio mantém o sorriso, como se estivesse se divertindo com a reação dela. Do outro lado do estúdio, Beto assiste a cena com o sangue fervendo. Seu instinto grita para que ele vá até lá e tire satisfações, mas ele respira fundo e se lembra do seu plano. Ele precisa se controlar se quiser descobrir algo sobre Cássio. Cássio então se despede de Beatriz e sai do estúdio. Beto percebe que essa é a hora perfeita para agir. Ele se aproxima de Beatriz e, mantendo a calma, mente com naturalidade. Amor, surgiu uma reunião super importante na agência. Preciso ir agora. Beatriz sorri e assente, sem desconfiar de nada. Tudo bem, depois a gente se fala. Beto a beija rapidamente e sai apressado, sem perder Cássio de vista. Do lado de fora, Beto entra no carro e começa a seguir Cássio discretamente. Ele mantém distância suficiente para não ser percebido, acompanhando cada movimento do ator. Cássio dirige tranquilamente, sem suspeitar que está sendo seguido, e para em frente a um prédio sofisticado no centro da cidade. Beto observa atentamente, enquanto ele sai do carro e entra no apartamento. Agora, era hora de descobrir quem realmente era Cássio. Beto estaciona o carro em uma rua próxima e decide esperar. Se tinha algo de errado com aquele sujeito, ele iria descobrir, e nada o impediria disso. Beto continua vigiando a entrada do prédio, observando atentamente qualquer movimento. Após alguns minutos, ele estranha ao ver Cássio saindo novamente, mas dessa vez sem o carro e com uma expressão carregada de preocupação. Algo estava errado. Ele murmura para si mesmo. O que esse cara está aprontando agora? Sem pensar duas vezes, ele sai do carro e começa a segui-lo a pé, mantendo uma distância segura para não ser notado. Cássio caminha com pressa pelas ruas, olhando para os lados, como se estivesse verificando se alguém o seguia. Beto se mantém discreto, andando com calma, fingindo ser apenas mais um pedestre, até que de repente, Cássio dobra uma esquina e entra em um beco estreito. Beto franze a testa, estranhando a situação, e comenta: o que um ator famoso está fazendo num lugar desses? Ele então se aproxima lentamente, encostando-se na parede e espiando o que acontece lá dentro. O que vê o deixa completamente chocado. No fundo do beco, Cássio está conversando com 3 homens de aparência suspeita, todos vestidos de preto e com olhares desconfiados. Beto estreita os olhos e se concentra na conversa. Cássio fala com um tom baixo e apressado. Eu preciso que vocês armem um assalto falso comigo. Um dos capangas franze a testa e pergunta: um assalto falso? Como assim? Cássio suspira e explica impaciente: eu quero que minhas fãs fiquem com pena de mim. Isso vai fazer meu engajamento subir e minha popularidade vai crescer de novo. Beto arregala os olhos, completamente incrédulo com o que está ouvindo. O ator, que era visto como um galã e um cavalheiro pela mídia, estava arquitetando uma farsa para se promover, mas o que ele ouve a seguir o deixa ainda mais perplexo. Cássio passa a mão pelo rosto, nervoso, e então desabafa: eu não posso deixar ninguém descobrir que eu não sou esse galã que esperam. Na real, eu sou um fracassado que precisa de tudo isso para continuar na mídia. Os capangas trocam olhares e então um deles dá de ombros e fala: beleza, a gente faz. Mas isso vai te custar um bom dinheiro. Cássio assente rapidamente, tirando um maço de dinheiro do bolso e entregando ao homem enquanto exige: façam o serviço direito. Quero que pareça real. Os capangas concordam e Cássio solta um longo suspiro de alívio. Ele então se vira para sair do beco, mas assim que dá 2 passos, para bruscamente. Na saída do beco,
parado com os braços cruzados e um sorrisinho debochado no rosto, está Beto. Cássio arregala os olhos, seu corpo inteiro travando ao perceber que foi flagrado. Beto debocha. Que cena lamentável, hein, Cássio? Cássio engole em seco e dá alguns passos hesitantes até ele, enquanto fala: Beto, eu posso explicar. Beto ergue uma sobrancelha, fingindo interesse, e comenta: Ah, pode? Então me explica. Você realmente ia fingir um assalto só para ganhar mais fama? Cássio fica sem reação, suando frio. Ele olha para os lados, tentando encontrar uma saída, mas sabe que não tem escapatória. Cássio então implora: Por favor, não diz nada para ninguém. Isso pode acabar com minha carreira. Beto solta uma risada sarcástica e se aproxima um pouco mais, encarando o ator nos olhos, e afirma: Eu não vou deixar você surfar na onda do sucesso da Beatriz só para se promover. Cássio abre a boca para argumentar, mas Beto continua, sua voz agora carregada de ameaça: E se você armar alguma coisa contra ela, eu juro que você vai se ver comigo. Cássio, nervoso: Eu não vou fazer nada, eu prometo. Beto encara o ator por mais alguns segundos, como se avaliasse se ele está dizendo a verdade. Então, sem dizer mais nada, ele se vira e sai do beco, deixando Cássio ali, completamente desesperado. Ele sabia que Cássio era um farsante, mas agora ele tinha provas concretas de que aquele homem não era confiável e faria de tudo para proteger Beatriz dele. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.